E se eu te dissesse que muitas vezes a voz que você escuta na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, que nunca será feliz, que está condenado a repetir os mesmos erros, não é sua, é dele, do inimigo. Essa é a revelação que quase ninguém tem coragem de falar. O diabo conhece suas fraquezas melhor do que você mesmo e sabe exatamente onde cutucar para que você desmorone. Ele se esconde atrás de pensamentos comuns, como se fossem seus, mas no fundo são setas inflamadas lançadas para ferir sua alma. E o pior é que, na maioria das vezes, você acredita. Você aceita como se fosse verdade absoluta. Mas aqui está a promessa que muda tudo. Essa mentira não precisa mais governar sua vida. Você não foi criado para viver acorrentado por palavras de derrota, e sim para andar em vitória. A Bíblia é clara quando afirma: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. O inimigo quer sequestrar sua identidade, plantar em você a ideia de que não há saída, mas Jesus já declarou o contrário. A vida abundante não é para amanhã, é para agora. Pense comigo, quantas vezes você já se sentiu no limite, com uma alma esmagada, como se carregasse um peso invisível? É como andar com grilhões nos pés, sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Essa é a cena que ninguém vê, mas Deus vê. E é justamente aí que o inimigo se aproveita, sussurrando que nada vai mudar. Ele faz parecer lógico, convincente, inevitável. Mas olhe o contraste. A palavra de Deus nos garante que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Se a mentira do inimigo aprisiona, a verdade de Cristo liberta. Agora me diga, já percebeu como essas mentiras sempre aparecem nos momentos em que você está mais fraco? Quando perde alguém, quando fracassa em um projeto, quando se sente rejeitado, ele ataca como um predador na escuridão. E nesse instante, talvez você pense: mas será que não sou eu mesmo que penso assim? Será que não é verdade que eu sou um fracasso? Essa é a virada que precisa acontecer dentro de você. Entender que a batalha não é apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que tentam te manter na prisão da incredulidade. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. E imagine agora essa cena. Você de joelhos, tarde da noite, sem forças, acreditando que ninguém te escuta. Mas no mundo espiritual, sua oração sobe como um grito de guerra, e é aí que a mentira se rompe. O choque de realidade é duro. Não é que você seja fraco demais, é que o inimigo tem te enganado por tempo demais. Ele te fez pensar que essa dor é parte da sua identidade, quando na verdade é apenas uma corrente que já foi quebrada na cruz. Então olhe para dentro de si mesmo e pergunte: até quando vou alimentar essas mentiras? Até quando vou deixar que a sombra dite meu futuro? A promessa é clara: em Cristo você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A mentira é velha, repetida, batida. A verdade é nova, viva, eterna. E talvez agora você sinta uma mistura de medo e esperança. Medo, porque essa revelação expõe sua vulnerabilidade. Esperança, porque finalmente entende que não precisa carregar esse fardo. O diabo pode até rugir como leão, mas a Bíblia diz que ele não passa de um imitador, um derrotado tentando convencer você de que é vencedor. Mas maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4. Esse é o momento em que a escuridão começa a perder o controle, quando você percebe que aquelas palavras de fracasso não eram suas, mas dele, o inimigo. E quando a mentira é revelada, ela perde a força, porque só a verdade permanece de pé. Ele estava sozinho.
O vento cortava o rosto, o sol queimava a pele, a fome apertava como uma dor lancinante no estômago. 40 dias sem comer, 40 dias sem companhia, apenas o silêncio e a poeira do deserto. E foi justamente nesse momento de fraqueza que o diabo se aproximou. Não com gritos, não com correntes, mas com palavras. Palavras disfarçadas de lógica, de promessa, de saída rápida. O inimigo sempre aparece quando a carne está fraca. E foi assim que tentou Jesus, oferecendo pão, poder e glória em troca de submissão. Mas em vez de ceder, Jesus fez algo que muitos de nós esquecemos que temos o poder de fazer. Ele respondeu: está escrito. Não houve briga física, não houve desespero, houve autoridade. Jesus não se apoiou em sentimentos nem em sua força humana. Ele levantou a espada invisível da palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. E com cada resposta o diabo recuava. Você percebe o impacto disso? O Filho de Deus, enfraquecido no corpo, venceu não pela força da carne, mas pelo poder da Escritura. Agora, aqui está o choque. Essa mesma arma está disponível a você. Sim, a mesma espada que derrotou o inimigo no deserto é a que pode cortar as correntes que hoje amarram a sua vida. A tentação que parece invencível, o medo que te sufoca, a mentira que te prende, tudo isso cai por terra quando você declara em voz firme aquilo que Deus já disse. O diabo não teme sua voz, mas treme diante da voz de Deus ecoando através da sua boca. Pense comigo, quantas vezes você já tentou vencer na base da força de vontade? Tentou resistir sozinho apenas para cair de novo? O deserto de Jesus nos mostra que a vitória não está em você ser forte, mas em você usar a arma certa. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Essa não é uma metáfora bonita, é realidade espiritual. Cada vez que você proclama a palavra, é como se uma lâmina invisível cortasse o ataque pela raiz. E aqui vai a virada. O inimigo sabe disso. Ele não teme sua inteligência, seu dinheiro ou sua posição. Ele teme um crente ajoelhado com a Bíblia aberta, declarando o que está escrito. Porque nesse momento você não é apenas você, é um filho de Deus empunhando a mesma arma que derrotou Satanás no deserto. Agora, imagine-se diante da tentação mais feroz, daquela que sempre te derruba. O inimigo sussurra: você não vai mudar, é quem você é. E você responde: está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O que parecia um ciclo sem fim se rompe no ato, porque a palavra não é só som, é espada, é fogo, é decreto do próprio Deus. Esse é o segredo que Jesus nos deixou no deserto. A vitória não vem de gritar mais alto, mas de falar a verdade que o céu já decretou. A cada está escrito, o diabo perde território. Até que finalmente, como aconteceu com Cristo, ele é obrigado a fugir, derrotado, sem poder ficar onde a palavra reina. O diabo não teme quando você reclama, não teme quando você se cala, e muito menos quando você chora em silêncio. Mas há algo que ele não suporta, algo que o faz tremer de ódio e recuar como um animal acuado, quando da sua boca sai uma declaração carregada de verdade eterna. Existe uma frase tão poderosa, tão cheia de sangue e glória, que cada vez que você a pronuncia, o inferno inteiro se lembra da derrota que sofreu no Calvário. Essa frase é simples, mas devastadora para as trevas. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e pelo seu sangue derramado na cruz, eu tenho vitória completa sobre todas as obras das trevas. Você percebe o peso dessas palavras? Ao dizer que Jesus é o seu Senhor, você está estabelecendo uma autoridade inquestionável sobre sua vida. O diabo odeia isso porque sabe que perdeu o direito de mandar em você.
Ao mencionar o sangue derramado na cruz, você esfrega na cara dele a lembrança da maior derrota da história. O dia em que todo o inferno pensou ter vencido, mas foi desarmado e envergonhado publicamente. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Cada vez que você lembra ao diabo desse sangue, você abre de novo a ferida da derrota dele. E então vem a sentença final. Vitória completa sobre todas as obras das trevas. Não parcial, não temporária, mas completa. O que isso significa? Que não há vício que não possa ser quebrado, não há maldição que não possa ser destruída, não há doença que não possa ser vencida sob o poder desse sangue. O choque é que muitas pessoas vivem como se ainda estivessem acorrentadas, porque não sabem que já possuem em seus lábios a chave da liberdade. Imagine agora a cena. Uma pessoa dominada por ataques de pânico há anos, declarando todos os dias essa frase em voz alta. Aos poucos, a escuridão vai perdendo espaço. O inimigo que antes aterrorizava suas noites começa a recuar. Não porque ela ficou mais forte em si mesma, mas porque a luz da cruz invadiu a escuridão. A Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Perceba, é pelo sangue e pela palavra. Quando você fala, você testemunha a vitória que já foi conquistada. O inimigo quer que você acredite que essas palavras não têm efeito, que são apenas frases soltas no vento. Mas o mundo espiritual não funciona assim. Cada declaração feita em fé é como uma espada que corta o ar e abre caminho. Você não está apenas falando, você está decretando. E o diabo sabe que não pode resistir a um decreto firmado no sangue de Jesus. Então a pergunta é: até quando você vai deixar o silêncio dominar sua vida? Até quando vai aceitar as acusações sem responder? O diabo odeia quando você diz isso, porque cada vez que essa declaração ecoa, ele é lembrado de que não tem mais poder, não tem mais direito, não tem mais acesso. É como um prisioneiro que todos os dias escuta o barulho das correntes que já foram quebradas e sabe que nunca mais será livre para dominar. Essa é a arma que Deus colocou na sua boca. O diabo pode até rugir, mas quando você declara quem é Jesus e o que ele fez na cruz, o rugido dele se transforma em gemido de derrota, porque a verdade é imutável. Você é coberto pelo sangue, você é liberto pela cruz e você já venceu em Cristo. Você já reparou que existem muralhas invisíveis que travam a vida? Situações que não fazem sentido, portas que parecem sempre fechadas, relacionamentos que se rompem sem motivo aparente. É como se uma força oculta estivesse empurrando você para trás toda vez que tenta avançar. Essa é a marca da guerra espiritual. Ela não aparece aos olhos, mas é sentida no coração, no lar, nas circunstâncias. E aqui está a revelação que o inimigo teme. Existe um salmo inteiro que funciona como uma fortaleza indestrutível contra esses ataques. O Salmo 91. Ele não é apenas um texto bonito para ser lido de vez em quando. Ele é uma arma espiritual, um decreto de proteção do próprio Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Essa não é poesia, é promessa. Quando você decide habitar nesse esconderijo, você não apenas lê palavras, você se cobre com uma muralha de fogo que o inimigo não atravessa. E o diabo odeia quando você declara isso, porque cada verso é como uma sentença contra ele. Veja a cena com os olhos da fé. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanece de pé. Imagine o inimigo tentando lançar setas, tentar levantar confusão, tentar invadir sua paz, e todas elas batendo contra um escudo invisível, caindo sem força. Isso não é exagero,
é palavra viva. O Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Verso 10. É por isso que o diabo luta tanto para que você esqueça desse texto, para que sua Bíblia fique fechada, para que sua boca se cale. E aqui vem o choque. Quando você começa a declarar esse salmo em voz alta, a atmosfera espiritual muda. A casa que parecia carregada de peso começa a ficar leve. O medo que sufocava dá lugar a uma paz inexplicável. É como se anjos, de repente, ocupassem cada canto, porque é exatamente isso que acontece. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Verso 11. O inimigo odeia esse salmo porque ele convoca exércitos celestiais para guerrear por você. Talvez você esteja pensando, mas eu já li esse salmo tantas vezes. A diferença não está em ler, está em declarar com fé. Quando você transforma essas palavras em oração, em escudo, em decreto, o diabo sabe que não pode permanecer, porque não é você quem está falando, é a voz do próprio Deus ecoando sobre sua vida. O Salmo 91 é a lembrança viva de que você não está sozinho, que existe uma cobertura sobre você que o inferno inteiro não pode romper. Então imagine, você acorda pela manhã, o dia mal começou e as preocupações já querem tomar conta. Mas antes de sair de casa, você se coloca diante de Deus e declara: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nesse momento, muralhas invisíveis começam a se erguer ao seu redor. O inimigo até pode tentar, mas descobre que não consegue passar. Porque aquele que se esconde debaixo das asas do Altíssimo nunca está vulnerável. É por isso que o Salmo 91 não é só defesa, é ataque também. Ele é a lembrança de que você tem um abrigo, mas também um Deus que luta por você. O diabo teme cada palavra desse salmo, porque sabe que é uma sentença de derrota para ele e uma garantia de vitória para você. Há casas que parecem frias, mesmo com todas as luzes acesas. Quartos que carregam um peso invisível. Corredores onde o silêncio não é paz, mas sufoco. Você já sentiu isso? Como se o ar fosse denso demais, como se algo estivesse errado, mas não pudesse ser visto. É aí que o inimigo se instala. Ele não precisa ser convidado com palavras. Basta que o espaço esteja vazio da presença de Deus. Ele entra sorrateiro, escondido em discussões constantes, em vícios silenciosos, em sentimentos de angústia que ninguém consegue explicar. Mas aqui está a virada. Quando a presença de Deus entra em uma casa, o inimigo sai sem ter para onde correr. Não é negociação, não é disputa equilibrada, é expulsão. Onde a luz chega, a escuridão desaparece. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Esse versículo não é apenas conselho, é ordem espiritual. Quando você enche sua casa da presença do Altíssimo, o diabo não suporta permanecer nem por um segundo. Imagine essa cena. Você caminha pelos cômodos da sua casa, declarando o nome de Jesus em voz alta. Sala, cozinha, quarto, cada espaço sendo tomado por louvor e oração. O inimigo, que antes rondava sorrateiro, se vê expulso como um invasor ilegal, porque sua casa não é campo neutro. Ela é território do Senhor. Esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo, você declara. E toda influência maligna, todo peso espiritual, toda opressão é obrigada a bater em retirada. O choque é este: não é o inimigo quem escolhe ficar ou sair, é você quem decide quem tem direito ao seu lar. Quando você dá espaço para a palavra, para a adoração, para a oração, sua casa se transforma em um altar vivo. Mas quando abre brechas com rancor, com imoralidade, com palavras de maldição, você mesmo entrega as chaves para quem veio roubar, matar e destruir.
A pergunta é: quem você tem permitido morar com você? A Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, 1. A presença de Deus não é decoração, é muralha. Não é detalhe religioso, é a atmosfera que define tudo. Onde Ele está, a confusão não reina, a discórdia não prospera, a doença não tem domínio, porque o Espírito Santo não apenas visita, Ele habita. Agora, feche os olhos. Imagine sua casa coberta por uma luz suave, intensa, que vai tomando cada canto, cada móvel, cada lembrança. O medo que antes rondava se desfaz. As brigas que antes estouravam perdem a força. A paz se instala como se o próprio céu tivesse descido ao seu lar. Essa não é uma fantasia. É o efeito real da presença de Deus. O inimigo não suporta. Ele não consegue respirar onde a glória do Senhor enche o ambiente. E é aqui que tudo muda. Sua casa deixa de ser palco de guerra e se torna lugar de descanso. E quando o inimigo tenta voltar, encontra portas trancadas pelo sangue do Cordeiro. Porque onde a presença de Deus está, não há espaço para trevas. Quantas vezes você olhou para a própria vida e pensou: é sempre a mesma história, nada muda, como se o cenário ao seu redor fosse fixo, um deserto interminável, um campo de batalha que nunca se encerra. Você já se acostumou com a poeira, com a dor, com as paredes frias de uma prisão invisível. Mas ouça bem, Deus não é roteirista de histórias repetitivas. Ele é o autor da transformação. E o cenário da sua vida não é eterno. Está prestes a ser trocado pelo próprio diretor do universo. A Bíblia está cheia de viradas dramáticas que começaram exatamente quando tudo parecia perdido. Ana, estéril, humilhada, provocada, carregava anos de silêncio e lágrimas. Mas bastou uma oração sincera para que Deus virasse a página da sua história, mudando o cenário de vergonha para o cenário de honra com o nascimento de Samuel. Jabes, cujo nome significava dor, poderia ter vivido condenado a um destino de sofrimento, mas ousou clamar: se me abençoares muitíssimo. E Deus mudou o script. O que era dor se tornou expansão. O que era maldição virou bênção. 1 Crônicas 4:10. E aqui está o choque. O seu cenário também não é definitivo. O diabo quer te convencer de que sim, de que você nasceu para repetir ciclos de fracasso, que o mesmo vazio sempre vai te acompanhar. Ele quer te prender no deserto como se fosse sua morada final. Mas a promessa de Deus é clara. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Onde havia seca, Ele abre rios. Onde havia escuridão, Ele acende luz. Onde havia luta sem fim, Ele planta um jardim de paz. Agora, imagine. Você entra em casa e o ambiente já não parece o mesmo. A atmosfera pesada começa a se dissipar. O rótulo de fracassado que antes pesava sobre você perde o poder. As mesmas pessoas que antes apontavam o dedo passam a se surpreender com a mudança. Porque não é só o cenário externo que muda, é a sua percepção. Você olha para frente e já não vê apenas deserto, mas vislumbra oásis brotando no meio da areia. E aqui está a virada que precisa acontecer dentro de você. Começar a falar de acordo com o novo cenário, não com o antigo. Se antes dizia: minha casa é um lugar de briga, agora declare: meu lar é um refúgio de paz. Se antes lamentava: eu nunca vou conseguir, agora proclame: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa mudança não é autoajuda, é fé ativa. É alinhar sua boca com o decreto de Deus. O diabo odeia quando você faz isso, porque cada palavra de fé é um tijolo derrubando o cenário antigo e erguendo o novo. E de repente, como quem desperta de um pesadelo, você percebe: aquilo que era prisão virou palácio, aquilo que era deserto virou fonte, aquilo que era guerra virou jardim.
O cenário da sua vida está mudando agora. Você já percebeu que muitas vezes vive como quem ainda está lutando uma guerra incerta, como se o resultado dependesse da sua força, da sua disciplina ou da sua sorte? Mas aqui está a verdade que o inimigo se esforça para esconder. A batalha mais importante da sua vida já foi vencida. Não é uma promessa futura, é um fato consumado. Há 2000 anos, numa cruz em Jerusalém, Jesus declarou: está consumado. João 19:30. Não era apenas o fim da dor dele, era o fim do domínio do inferno sobre você. O preço foi pago, a sentença foi assinada, a vitória foi decretada no céu e jamais será anulada. Mas o diabo insiste em sussurrar que você ainda precisa provar algo, que ainda precisa conquistar a vitória com as próprias mãos. Ele tenta transformar você em um escravo da ansiedade, fazendo acreditar que a luta não tem fim. Só que a palavra diz o contrário. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Você não está lutando para vencer. Você luta a partir da vitória que já lhe foi dada. Pense na cena de Josafá em 2 Crônicas 20. Um exército gigantesco se levantou contra Judá, mas a resposta de Deus foi clara: não tereis que pelejar nesta peleja. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor. A batalha não era deles, era de Deus. E Josafá entendeu isso a ponto de colocar os cantores à frente do exército. Eles marcharam louvando, como quem já tinha vencido, e o inimigo se autodestruiu diante deles. É isso que o inferno odeia, quando você adora antes mesmo de ver a vitória com os olhos, porque a fé que canta no meio da guerra é fé que ativa o céu na terra. E aqui vem o choque. O diabo não teme quando você chora no silêncio do quarto, mas treme quando você levanta a voz e declara com autoridade que o sangue de Jesus já selou sua vitória. Quando você diz: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e pelo seu sangue derramado na cruz, eu tenho vitória completa sobre todas as obras das trevas. Não está apenas falando, está impondo a derrota de Satanás outra vez. Cada vez que essa frase ecoa, o inferno inteiro é lembrado de que perdeu. Agora feche os olhos e imagine. O peso que parecia sufocar começa a se dissipar. A atmosfera de derrota dá lugar a uma paz que não faz sentido humano, mas que enche seu coração de certeza. Você percebe que não é mais prisioneiro, é herdeiro, não é mais vítima, é vencedor. A guerra continua no mundo, mas dentro de você já existe descanso, porque a vitória não depende do amanhã, já está escrita na eternidade. Então levante-se, não com medo, mas com autoridade, não implorando, mas declarando, porque a luta já foi decidida, o inimigo já foi exposto e você já venceu em Cristo. A vitória não é uma possibilidade, é uma herança. O diabo pode rugir, mas não pode mudar o decreto, porque no céu já está escrito: você é mais que vencedor. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que o seu coração tem sede de sabedoria e deseja crescer cada vez mais à luz da fé cristã. Você não apenas assistiu a um vídeo, você decidiu se alimentar da palavra e abrir espaço para que Deus fale com você de forma profunda. E isso é um passo poderoso na sua caminhada espiritual. Agora, eu quero te convidar a interagir. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o que mais te tocou, o que mais falou com você nessa mensagem. E se por acaso você não souber o que escrever, apenas declare: sou grato a Deus, para que possamos reconhecer quem ficou conosco até o final desse vídeo e caminhou junto nessa reflexão. Não se esqueça também de se inscrever no canal, para que você continue recebendo mensagens edificantes que podem transformar sua vida todos os dias. E se você sentir no coração o desejo de apoiar este trabalho e contribuir com o crescimento do canal, considere se tornar um membro. Essa é uma forma de semear na obra
e participar ativamente dessa missão. E antes de sair, saiba que ao final deste vídeo deixaremos mais 2 conteúdos recomendados, com reflexões cristãs que certamente irão fortalecer ainda mais a sua fé e renovar as suas forças. Clique, assista e permita que Deus continue falando com você.